Mais uma vez, boa noite, senhores. A gente vai continuar então a primeira aula ali. Acabei de colocar no ambiente virtual para vocês aqui, não sei se vocês chegaram a ver. Mas, brevemente falando aí para vocês, né? Um breve relato a respeito do porquê a gente usa Excel em projetos elétricos. E também para vocês aproveitar essa aula aqui para tirar dúvida, né? A nossa avaliação, de acordo com o plano de ensino, ela está marcada para semana que vem, dia 7 de abril. Vai começar aqui, eu vou liberar às 19 horas no ambiente virtual. Nesse dia eu não vou estar respondendo dúvida, não vou estar respondendo questões acerca da disciplina. Posso até dar ajuda a vocês acerca do sistema, acerca dos arquivos que precisa utilizar, mas acerca da disciplina eu não vou poder mais estar tirando dúvida, tá? Então, eu aconselho os senhores a fazer isso na aula de hoje. Então, eu já deixei aqui uma planta baixa para vocês, essa mesma planta que eu utilizei no primeiro vídeo. E também coloquei a primeira parte da aula que vocês já devem ter assistido, né? Já está ali a aula 2, vai chegar daqui a pouco. E daqui a pouco vai ter mais a terceira aula também. Então, vamos continuar lá na questão onde a gente parou. A gente parou aqui em perímetro, a gente conseguiu calcular, de acordo com as dimensões das estruturas, né, a área e perímetro. Então, o que a gente precisa agora é o seguinte. Cada um desses cômodos aqui precisa ter iluminação e também tomada. O que a norma diz? Que acerca de iluminação, o número de pontos mínimo que eu tenho que ter em cada cômodo, ele é pelo menos um. Pelo menos um ponto de iluminação em cada cômodo eu tenho que ter. Pelo menos um. Então o número mínimo de iluminação, vou botar aqui só iluminação. Eu vou começar com um para todos, tá? Vou começar com um para todos. Então, para a gente começar a brincar. Só que a respeito da potência de iluminação daquele cômodo, ele está sob influência, se vocês lembram lá, ele está sempre sob influência da área por metro quadrado, em metros quadrados daquele cômodo. Então a norma dizia o seguinte, se vocês lembrarem lá, ela diz o seguinte, que para os primeiros 6 metros quadrados, eu teria que considerar uma potência de 100 VA, certo? Então, para cada 6 metros quadrados, eu consideraria 100 VA. Então, se eu tiver uma área inferior a 6, eu já considero 100. Se for maior que 6, eu tenho que fazer aquela continha, que é o seguinte, eu considero 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, e a cada 4 metros quadrados, que sobrarem, eu vou considerar 60 VA, certo? Só que como a gente faz isso de uma forma automática no Excel? Dá para fazer. Eu vou fazer agora com vocês aqui para ver se a gente consegue chegar numa equação que caiba a tudo, né? Nesse nosso caso aqui, todas as áreas aqui elas são acima de 6 metros quadrados, até mesmo o banheiro, né? Interessante. A gente ficou acima de 6 metros quadrados. Então vai dar uma boa potência, uma casa bem grandinha para a gente fazer. Então, para a gente construir a equação, a gente pode começar com uma função do Excel que se chama a si. A função si, nada mais, ela avalia do que condições. Se eu tiver uma condição tal, faça isso. Se eu tiver uma condição tal, faça aquilo. Então, acho que o primeiro ponto que a gente pode colocar aqui no Excel é verificar se a área ela é menor que 6 metros quadrados ou não. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar um igual aqui. Certo? E copiar uma fórmula aqui que vocês não precisam ter de cor salteado, mas eu vou explicar basicamente o que ela faz, tá? Ela dá uma conferida
se a área ela é realmente menor que 6, então H6 é menor que 6, uso a função se do Excel que testa condições, e ela diz o seguinte: se for menor que 6, então tu coloca 100 VA. Se não, tu coloca 100 mais, ele arredonda para baixo aqui para fazer aquele arredondamento que eu ensinei para vocês, aquele cálculo que eu fiz na sala, e divide por 4, que a cada 4 metros quadrados ele vai adicionar 60 VA. Então ele faz a sua divisão, testa, adiciona 100 para os primeiros 6 metros quadrados, tira os 6, divide por 4, arredonda para baixo e multiplica por 60. Essa fórmula eu vou deixar disponível para vocês colarem no Excel aí, tá? Então ela faz um teste, ó. Como ele é igual a 6 metros quadrados, não, ele era outro cálculo aqui, né? Deixa eu botar para cima. Ele era 9 metros quadrados. Então, se eu colocar qualquer coisa menos que 6 metros quadrados aqui, sim, ele vai calcular sempre para 100. Estava em 9, né? Mas, por exemplo, se fosse 20, ele já calcula para mim 280, ok? Vamos só manter a fórmula aqui. Vamos supor que lá na varanda eu não tivesse só isso de comprimento, tivesse um comprimento bem maior. Por exemplo, se tivesse 1.200 de comprimento, né? Eu alteraria a área por metro quadrado e alteraria também a potência da iluminação. Ele faria esse cálculo. Então ele pegou os 6 primeiros metros quadrados, jogou 100, e os outros 30 dividido por 4, que tinha de 4 metros quadrados inteiros. Lembrando que a norma fala a respeito de 60 VA para cada 4 metros quadrados inteiros. E ele joga aqui para 520, ok? Então ele já acha a potência de iluminação daquele lugar. Mas como não é isso aqui, né? A gente volta lá. Beleza. Então eu fazendo a equação para um lado, eu consigo arrastar e ele consegue calcular para todos. Então, a vantagem do Excel é que eu não preciso calcular a potência de iluminação para todo o projeto, para cada cômodo. Eu coloco as dimensões aqui e ele já calculou toda a minha potência de iluminação. Ok? Então, já sei o número mínimo de potência de iluminação do projeto e também já sei a potência de iluminação total. Então, no mínimo um ponto e a potência tem que ser o máximo, no mínimo, desses valores aqui para cada cômodo. O maior valor, obviamente, que é a sala. Eu tenho uma larga escala a sala, né? Então, eu tenho que ter uma potência de iluminação maior, segundo a norma. Ok. Feito isso, a gente passa para as tomadas de uso especial. Nas tomadas de uso especial, a norma me diz que, baseado no número de equipamentos específicos, exceção de uso específico é de geral quantidade. Ela diz o seguinte: um ponto de tomada para cada 5 metros de perímetro ou fração de perímetro. Então, como no caso anterior, eu tinha que utilizar os 4 metros quadrados inteiros para a área, nesse caso aqui não. Nesse caso, eu preciso utilizar um ponto para cada 5 metros de perímetro ou fração de perímetro. Ou seja, se eu tenho 5 metros, eu preciso de um ponto tomado. Se eu tenho 7 metros, eu tenho que utilizar um ponto de tomada para os 5. Sobrou 2, eu tenho que usar mais um para o 2. Ok? Então, as frações do perímetro também influenciam. Então, o número de pontos de tomada ele é definido pelo perímetro. Então, a gente vai colocar aqui número mínimo de tubes. Primeiro eu estou falando de tubes. Certo? Para isso, eu vou utilizar uma equaçãozinha muito parecida com aquela. Como minha condição é o seguinte: para cada 5 metros ou fração de perímetro, eu posso fazer o seguinte: vou dar um igual aqui e vou dizer para ele arredondar para cima. Como é para qualquer fração ela conta também, eu vou mandar arredondar para cima. Então eu vou pegar esse perímetro aqui de 12
Vou dividir por 5, porque a cada 5 metros de perímetro eu preciso fazer o mesmo cálculo, certo? Então arredondo isso daqui para cima. Como eu digito que eu quero que arredonde aqui, certo? E eu vou multiplicar isso daqui, já que está arredondando para cima, né? Geralmente seria por 1, né? Então é um ponto para cada vezes 1, né? A mesma coisa que a gente ficar multiplicar. Então, eu arredondo para cima o perímetro dividido por 5, porque a cada 5 metros eu preciso de um ponto de tomada, ou fração de perímetro. Então eu dou um clique aqui e ele já me diz. Ó. Então, como ele já me disse aqui, né, ele calculou 3 tomadas para esse caso. Isso aqui seria na regra geral. Seria, no caso, num quarto, numa sala, num escritório, por exemplo. Mas a gente sabe que existem regras específicas para o número mínimo de tomada de uso geral para cozinhas, para banheiros, para área de passagens, varandas, enfim. No caso da norma, o que ela diz aqui, né? Que para quarto, sala, aqui, esse cálculo se aplica. No caso, por exemplo, de uma cozinha, é um ponto para cada 3,5 metros de perímetro ou fração de perímetro. Então aqui para a cozinha eu só vou fazer um ajuste pequeno aqui no 5, que eu vou trocar por 3,5. E já vamos calcular o número de tomadas exatas que eu preciso ter. E no caso do banheiro, o mínimo que eu posso ter é um ponto de tomada, no mínimo 60 centímetros do box. Como o meu banheiro não entra nessa regra geral, também vou colocar um ponto de tomada. Para áreas de passagem, que no caso é a varanda, fala que eu posso ter no mínimo um ponto de tomada. Então vamos pelo mínimo, que é um ponto. Quarto ok, sala ok, cozinha ok, banheiro ok. A lavanderia. A lavanderia, ela entra na mesma regra do banheiro. Desculpa, banheiro não. Ela continua na regra geral, certo? E a garagem também continua na regra geral. Tudo que não está na regra específica continua na regra geral. Então, o mínimo são esses pontos aqui. Ok? Então, aqui dá o número mínimo de tomada. Agora, a potência, que é algo também que vai entrar nesse cálculo, também vai possuir cálculos específicos, ok? Então, para a sala e cozinha, desculpa, para a sala e para o quarto, é 100 VA para cada tomada. Então, posso dizer que a potência total das tomadas ela é 5 vezes 100 VA no quarto e na sala 7 vezes 100 VA. Então, a quantidade que eu tiver tomada é sempre vezes 100. Para o caso das cozinhas, lavanderias e coisas afins, né, tipo cozinha, né? Eu vou considerar 600 VA para as 3 primeiras e 100 VA para as demais. Então, eu vou ter que fazer alguns cálculos, né? Muito parecidos com esses que eu fiz para respeito para potência de iluminação. Vamos deixar por último. Do banheiro, eu tenho que considerar 600 VA. Então, isso aqui é 1 vezes 600. Áreas de passagem 100 VA. Então, da varanda eu também posso considerar esse cara aqui vezes 600 vezes 100 VA. Errei aqui. Aqui vezes 100 está certo. Aqui vezes 100 está certo. Pode ser. Cozinha tem uma regra específica, vamos fazer depois. Lavanderia tem uma regra específica. E a garagem, como não diz nada, ela também vai ser 100 VA. Então 4 vezes 100 VA. Então por enquanto a gente colocou a potência total das tomadas de uso geral dos cômodos da regra geral. No próximo vídeo eu vou fazer com vocês a potência desses casos aqui que são mais específicos. Até daqui a pouco.